Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Muito bom desfrutar da sua audiência e nós chegamos com o desejo de abençoar a sua vida através da palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero ministrar sobre o seguinte tema: não despreze o convite de Jesus. Jesus tem uma mensagem e eu gostaria que você desse atenção a ela. Vamos fazer a leitura de Lucas, o capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a um começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por excusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Baseado nesses versículos, eu quero falar, essa passagem que trata da parábola da grande ceia, mas eu quero dar um tema diferente a essa mensagem. Não despreze o convite de Jesus. Não despreze o convite de Jesus. Esta é uma das muitas parábolas que Jesus contou. E ele tinha um propósito quando ele contou essa parábola. Na verdade, Jesus queria mostrar, e ela no sentido original, ela se aplica a Israel, ao povo hebreu, que foi aquele povo convidado a princípio para seguir a Deus. Foi o povo que Deus manifestou o evangelho ao mundo, Israel. Mas que em um certo momento, em uma certa altura da história, esse próprio povo desprezou a Deus, virou as costas para ele. E a Bíblia diz, João diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então essa parábola ela é muito importante, a gente precisa compreender que ela tem uma mensagem. Jesus conta uma história, mas uma história que tem um objetivo. E esse objetivo é ilustrar o quanto às vezes Deus nos privilegia-nos com um convite e às vezes muitos despreza esse convite feito por Deus. Então vamos tentar explicar essa parábola de uma forma muito clara, muito objetiva. Ela é simples, mas ela tem uma mensagem e ela precisa ser compreendida. Veja aqui o versículo 16. Jesus, ele vai dizer: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Veja que ele não convidou todos, mas convidou muitos. E aqui ele vai, preparar o melhor para recepcionar seus convidados. O versículo 17 diz que quando chegou a hora da ceia, mandou o seu servo, seu empregado, dizer ou avisar aos seus convidados para que eles viessem, porque tudo já estava preparado. E é justamente
A partir daqui que vai surgir 3 tipos de pessoas. 3 situações diferentes que vão mostrar 3 desculpas, que na verdade nada mais é do que um menosprezo ou um desprezo àquilo que estava lhe sendo apresentado. Olha só, o versículo 18 diz: e todos, a uma, começaram a excusar-se. Eu, antes de prosseguir, gostaria de fazer aqui uma observação, porque eu às vezes vejo algumas pessoas sofrendo, não é? E quando a pessoa está sofrendo, geralmente ele quer transferir essa culpa para alguém. Ou ele transfere para a família, ou ele transfere para a igreja, ou ele transfere para Deus. O homem tem muita dificuldade de reconhecer seus erros. Mas ele não percebe que ao longo da trajetória, muitas das vezes, ele coloca em segundo plano, e às vezes até em outros planos, terceiro, quarto, sei lá, plano. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa não prioriza o reino de Deus. E essa parábola, a parábola da grande ceia, ela nos ensina, entre outras verdades, que nós temos que valorizar o convite que nos fora feito. O convite que nos fora feito. Eu não vou focar ela, como já disse a princípio, apenas na história de Israel, na rejeição de Israel, mas vamos tentar entender essa parábola de uma forma mais ampla, não é? Que de tal maneira que ela nos alcance e mostre também que é possível, às vezes, nós desprezarmos o convite que fora feito por Jesus a cada um de nós. O primeiro convidado, ele vai dar a seguinte explicação. Veja só, o versículo de número 18 diz: e todos a um começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo. Ou seja, é um fazendeiro, um sitiante. Ele comprou um pedaço de terra. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Engraçado, né? Você compra um campo sem ver? Então você percebe que aqui já é um erro. Mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Na sequência nós vamos explorar um pouquinho dessa desculpa dada por esse convidado. Um minuto só e nós já voltamos com a mensagem: não despreze o convite de Jesus. Já voltamos. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando baseado no capítulo 14, versículo 15 a seguir de Lucas, que tem como tema da mensagem: não despreze o convite de Jesus. E eu estou falando sobre a parábola da grande ceia. Jesus aqui está convidando algumas pessoas, e ele convida dentro dessa parábola alguns ilustres, alguns convidados especiais. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que ele convida um cidadão e ele dá a seguinte desculpa: eu comprei um campo, preciso ir vê-lo.
rogo-te que me hajas por escusado. Todas as vezes que nós colocamos Deus em segundo plano, nós arrumamos problema com Ele. Deus não pode ser colocado em segundo plano. Você, eu, nós precisamos aprender essa lição. Busque primeiro o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que priorizar as coisas de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você acha que essa pessoa que está priorizando Deus, você acha que nessa parábola que Jesus contou, a pessoa está valorizando o convite? Não está. Veja, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Esse é o primeiro convidado. E o segundo? O segundo, versículo 19, diz assim: e outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por escusado. Às vezes o ser humano, ele privilegia determinadas coisas em detrimento de outras, que a gente fica escandalizado. E de propósito, Jesus conta essa parábola para ilustrar bem isso. Você já percebeu que às vezes a gente deixa de dar valor àquilo que de fato importa, para valorizar coisas que não são tão importantes? Ora, ele não poderia experimentar em outra hora? Ele não poderia, se ele comprou a junta de bois, como é que você vai comprar uma junta de bois e não testa primeiro? Os bois daquela época eram uma ferramenta de trabalho. Eu vou comprar um trator hoje. Eu vou comprar um caminhão hoje. E não vou experimentar? Não vou fazer um test drive? Que história é essa? Eu vou experimentar juntas de bois, por isso que eu não posso ir no convite, não atender o convite que fora feito. O que quer dizer? O que Jesus quer ilustrar com essa verdade? O que os homens fazem. Muitas vezes fazem. O que ele faz? Colocar Deus em segundo, como já disse, ou terceiro plano. E depois as coisas não funcionam, e ele vai reclamar, vai murmurar. Muitos até se revoltam com o próprio Deus. É Jesus contando uma parábola. E Jesus não contou história por contar história. Ele tinha um propósito nessa história. Ele queria mostrar que você não deve desprezar o que é primário, o que é necessário, o que é essencial, em detrimento do que é secundário. Aqui ele está falando de uma grande ceia. E já explico o aspecto espiritual dessa ceia. Mas existe um terceiro convidado, que vai também, de igual forma, dar sua desculpa. Olha só. O terceiro diz assim, ó. E outro disse, casei-me, portanto, estou em lua de mel, não posso ir. Jesus pôs o dedo na ferida, porque ele vai mostrar aqui o ser humano priorizando coisas secundárias em relação às primárias. Preste atenção no que Deus quer nos ensinar aqui. A ceia que ele está fazendo alusão é, na verdade, o elemento maior que determina ou que exemplifica a nossa comunhão com Deus. Essa grande ceia aqui, na verdade, era uma festa, mas que ela ilustra um grande acontecimento que vai acontecer no céu. A grande ceia que vai acontecer no céu. E que Jesus está hoje convidando as pessoas para participar dessa festa. Mas a verdade é que, ainda hoje, há muitas pessoas fazendo como esses 3 aqui, exemplificados. Um comprou um campo. Era mais importante cuidar do campo do que receber o convite de Jesus. Outro comprou uma junta de bois. Uma junta nada, 5. Abençoado camarada, 5 juntas de bois de uma vez. Mas aquilo era muito mais importante do que atender o convite para a grande ceia. O outro casou. É importante o casamento? Sem dúvida. Mas o casamento sem a presença de Deus, sem a comunhão de Deus, não é tão bom assim. Há muita gente aí que o casamento é muito ruim.
Por quê? Porque não tem a presença daquele que faz o casamento ficar bom, gostoso, agradável, que é a poderosa, maravilhosa presença de Jesus. Mas veja o que vai acontecer. Quando o Senhor, que convidou os seus convidados e eles desprezou o convite, o versículo de número 21 diz, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. No último bloco, eu quero explicar isso aqui. E quero mostrar o quanto tem muita gente que vai pagar um preço caríssimo por rejeitar o convite que Jesus tem feito para todos nós. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Se você está preparando a sua festa de casamento ou aniversário, com certeza você está em busca dos melhores profissionais. E para deixar a sua festa animada e levar os convidados ao delírio, você precisa pensar no serviço de DJ. Eternizar esse momento é muito importante, porque são as fotos e as filmagens que vão tornar tudo isso inesquecível. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Neste último bloco, eu quero estar fechando a mensagem que tem como tema Não despreze o convite de Jesus. E aqui, o versículo que acabei de ler no segundo bloco, diz que quando foi rejeitado o convite por aqueles ilustres convidados, então o que ele fez? Saia depressa pelas ruas e bairros da cidade, traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. E agora eu quero explicar isso aqui. Nós sabemos, amados, que vai ter uma grande ceia no céu. Essa ceia é a comemoração da grande bodas do Cordeiro. O que é essa ceia? Nada mais é do que o casamento entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a igreja. E hoje ele está convidando. Mas são muitas pessoas que aceitam o convite? Não. Quando é que nós estamos enquadrados dentro desses três primeiros convidados? Quando nós colocamos tudo em primeiro plano e Deus em segundo. Quando você inverte essa prerrogativa ou essa prioridade, melhor me expressando, você está abrindo mão de algo que você não deveria abrir. De algo que você e eu, nós não podemos abrir. Porque Jesus disse com muita clareza, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a parábola mostra que esses convidados, eles não estavam preocupados com o convite, eles desprezaram. Hoje Jesus está convidando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes Jesus convida, mas a pessoa não aceita o convite de Jesus.
Tem muita gente desprezando o convite de Jesus. Por quê? Porque não tem tempo para Deus, não se preocupa em servir a Deus, não se preocupa em andar com Deus, não tem tempo para Deus. Outro dia, aconselhando uma pessoa, e ela sem perceber, e eu a corrigi, fiz questão de fazê-lo, eu convidando ela para ir à igreja, ela diz, olha, quando sobrar um tempo, olha a expressão da pessoa, eu irei. Eu disse, com todo respeito pela sua colocação, mas cuidado com o que você está dizendo. Você está, nas suas palavras, dizendo que Deus, na sua vida, vive de sobras. E Deus não quer sobras. Deus não quer resto. Deus quer primícias. Quando sobrar um tempo, arrume o tempo. Deus coloca todos os santos dias na conta da nossa existência 24 horas. Que história é essa de sobrar tempo? Sobra tempo quando Deus não é prioridade. E aí o diabo acaba te envolvendo com tanta coisa que você não tem tempo para Deus. Você não consegue arrumar tempo para Deus. Mas Deus está falando com você. Não abra mão. Não despreze o convite que Ele está lhe fazendo. Deus hoje está convidando graciosamente todos os homens. Mas vai chegar o dia que muitos vão se arrepender por ter rejeitado. Porque o versículo que explica todo o conteúdo da parábola é o último da parábola. Que diz assim, versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. O que quer dizer? Não vão estar participando dessa grande festa. Eu quero estar lá. E você? Você também quer estar? Então, eu quero, já pavimentando a conclusão dessa mensagem, dizer a você, e que isso sirva para todos nós. Vamos refletir sobre o tempo, sobre nossas prioridades, o que estamos fazendo para Deus, o tempo que nós estamos gastando com as outras coisas e com as coisas de Deus. Outro dia disse à igreja que às vezes as pessoas gastam horas e horas com Facebook, com WhatsApp e com as redes sociais que estão muito em voga nos dias de hoje e acabam justificando, querendo se justificar que não tem tempo para as coisas de Deus. Isso é, nos tempos modernos, muito bem aplicado dentro desse texto. Um aqui comprou um campo, estava ocupado com o campo. O outro 5 juntas de boi, estava ocupado com seus bois, com as suas juntas de boi. E o outro tinha casado e não podia atender o convite. Jesus não contou essa história por acaso, simplesmente por contar. Jesus contou essa parábola para que nós possamos estar atentos. Não despreze. Esse é o mais lindo de todos os convites que nós podemos receber. E é bom que nós não o rejeitemos, porque se rejeitarmos, corremos o risco de nos perdermos eternamente por negligenciar algo que jamais deveríamos, que é justamente ao convite do Senhor. Ele disse, e eu repito, venham a mim, todos vós que estáis cansados. Tem gente que está cansado, mas não tem tempo para Jesus. Tem gente que está cansado, mas não prioriza Jesus. Que eu, que você, que todos nós possamos, diferente desses aqui, que foram convidados, ser enquadrado dentro desses carentes, porque aqui está o aleijado, está o manco, está o cego, mas acima de tudo, que entrou. Às vezes aquela pessoa que acha que é muita coisa, vai ficar de fora. E aquele que é desvalorizado, vai entrar e vai desfrutar de todos os benefícios que Deus preparou para nós. Pense sobre isso. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos orar. Vamos falar com o Papai. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu quero me apresentar diante do Senhor em oração. Acabei de compartilhar com os meus irmãos acerca desse grande e belo convite para participar dessa ceia. Senhor, me prepara,
Prepare cada um dos que estão comigo nesse momento, ouvindo a Tua palavra. Que cada um de nós tenhamos, acima de tudo, a sensatez de valorizar Teu convite. Que nós possamos priorizar o Teu chamado. Que nós possamos valorizar, ó Deus, o convite que fora feito a nós. Ajuda esse irmão. Ajuda essa irmã a, acima de tudo, priorizar o Teu reino. Que a Tua palavra possa estar tendo espaço na minha vida e na vida dos meus irmãos. Faz, Pai, com que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, através do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você, que você possa refletir. Não coloque em segundo ou terceiro plano as coisas de Deus. Valorize o convite de Jesus. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Não esqueça, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.